Abram suas Bíblias no Salmos 23. Salmos de número 23, eu vou pregar bem pausadamente hoje. Amém? Hoje você não vai ver o pastor gritando. Essa promessa eu não posso cumprir. Amém? Então, Salmos de número 23 é um salmo bem conhecido. Amém? E nós vamos, em nome de Jesus, entender. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Aleluia. Que diz assim os Salmos de número 23, no seu versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me-á faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, a tua palavra narra dela mesma, Pai, que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra, Pai, na divisão do corpo e da alma, e de juntas e medulas, e ela é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração do homem. Por isso, através desta palavra, Pai, eu te peço, ministra os nossos corações neste dia. Desde já, eu me submeto à tua santa e poderosa vontade e verdade, que caia por terra a minha carne, meu eu, e eu fale tudo aquilo que tu queiras. Usa a minha vida, Pai, para ministrar a tua palavra ao coração dos teus filhos e filhas, e ministra a minha vida através da mesma. Fala conosco, porque em tudo nós daremos honra, glória, louvor, exaltação, majestade, porque só o Senhor é digno de recebê-las, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. E o teu povo que te ama diz amém e amém, em nome de Jesus, aleluia. Dá uma salva de palmas e já senta dando glória aqui no teu lugar aí, senta dando glória no teu lugar. Aleluia. Cutuca o irmão que está do teu lado aí e diga assim: meu irmão, dá glória a Deus nessa igreja, é de graça. Amém? Aleluia. Se dá glória a Deus nessa igreja é de graça, então glorifica aí. Aleluia. Quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Amém? Aleluia. Meus irmãos, meus amados, o tema dessa ministração de hoje é Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo. Vou repetir que vocês não entenderam. O cuidado de Deus para o seu povo. Aleluia. Alguns historiadores bíblicos dizem que o Salmo 23 ele foi composto por Davi numa época em que Davi estava sendo assolado. No momento de dificuldades de Davi, de lutas e provações. E ele começa a compor, acredito eu, debaixo da unção do Espírito de Deus. E ele começa a compor e ele começa a dizer: o Senhor é meu pastor.
Mas ele não estava falando só uma música, ele estava recitando o cuidado de Deus para com ele. E Deus, ele tem cuidado da sua igreja. Deus, ele tem cuidado do seu povo. Ainda que o povo não acredite, Deus tem cuidado da igreja. Deus tem cuidado de um povo. Deus tem cuidado, querido, do povo que se chama pelo nome dele. E nós precisamos entender que Deus, ele é especialista em resolver problemas. Deus é especialista de tirar o homem do aperto. E muitas vezes nós não entendemos porque passamos por provas. E me faz lembrar que a palavra do Senhor diz que quando havia um homem cego, e a Bíblia diz que os discípulos disseram para Jesus: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? E a Bíblia fala que Jesus, olhando para os discípulos, disse: nada, não foi ele e nem os seus pais. Nada disso aconteceu. Isso foi permitido para que se manifestasse a glória de Deus. Então, no meio da tua luta, não foi Deus que permitiu porque quer te ver sofrer. Deus, ele permite a tua luta e a minha luta para que se manifeste a glória dele. E Deus vai manifestar a glória dele na vida da igreja. É tempo de a igreja entender que Deus tem um propósito para a tua vida. A Bíblia diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então eu preciso saber o quê? E entender que tudo tem um propósito para Deus. Quem está passando por luta aqui, levanta a mão. Eu não tenho um pingo de pena de vocês. E eu vou explicar. Por que, pastor? Será que o senhor é tão desalmado assim? Muita gente pode até não falar, mas pensou, miserável. Mas, eu vou explicar. A pena é o sentimento mais mesquinho que um homem pode ter pelo outro. Nutrir pelo outro. E servo de Deus, ele não é digno de pena. Servo de Deus, ele passa como ouro pelo fogo e ele continua sendo pedra preciosa, porque ele passa por provação, depois ele é aprovado e depois de aprovado ele é abençoado. E eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, o nosso Deus ainda faz milagre. Oh, aleluia. E ali Davi começa a recitar, e ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Salmos 23, versículo 1, a parte A. O Senhor é o meu pastor. Isso significa cobertura. Jesus, ele fala em João 10: as minhas ovelhas, as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. E aquele que me segue entrará, sairá e encontrará em mim pastagem. Cobertura. Ovelha, ela não tem como se defender, ela não sabe. Ela precisa de um pastor que a defenda. E Davi, ele diz: o Senhor é a minha cobertura. O Senhor é a tua cobertura. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo das onipotentes mãos do Senhor, e no tempo devido ele te exaltará. A cobertura de Deus tem que estar sobre a minha vida, querido. Crente não pode viver desassociado de Deus.
Hoje, as pessoas querem viver desassociadas de Deus. Mas aquele que tem a cobertura, ele vai achar a proteção do Senhor. Diga, o Senhor é a minha cobertura. Aleluia. Ele é a tua, Ele é o que te guarda, Ele assombra a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aos seus anjos Ele dará ordem ao teu respeito, para que te guarde, para que não tropeces em alguma pedra. Cobertura. Cobertura, Ele é o guarda de Israel. Ele é o pastor de Israel, o guarda de Sião. Ele é aquele que nos guarda. Ele é a nossa cobertura. E o salmista diz, se não fora o Senhor, ora diga a Israel, os nossos inimigos já tinham nos engolido vivos. Louve a Deus. Mesmo na prova, porque Ele é a tua cobertura. Em segundo lugar, Salmos 23, versículo 1, parte B, e nada me faltará. Aleluia. Isso quer dizer suprimento. Deus, Ele supre o homem. A Bíblia diz que o nosso Deus, segundo as suas infinitas riquezas em glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Então Deus tem suprimento. Irmãos, eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade. E está gravando, não sou contra a teologia, porque Deus tem bênçãos e riquezas para o seu povo. O que eu sou contra a teologia da prosperidade é esse exibicionismo, porque a teologia da prosperidade, ela ensina o homem a viver na terra, mas a teologia bíblica, ela ensina o homem a viver no céu. Mas Deus tem bênção para aqueles que o buscam. A Bíblia diz, em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ah, pastor, mas o Brasil está em crise, mas o teu suprimento vem de Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que ele está dizendo? Vai haver suprimento cada dia para aqueles que me servem. Aleluia. Aleluia, vai haver suprimento para a tua vida. Deus, Ele vai trazer, querido, suprimento para a tua casa. Porque não vai faltar suprimento na tua mesa. Aleluia. Pode estar a terra pode estar deserta, árida e seca, mas na tua vida o Senhor tem manancial de suprimento. Aleluia. Em terceiro lugar, Salmos capítulo 23, versículo 2, a parte A. Deita-me em verdes pastos. Isso quer dizer descanso. Aleluia. Descansa no teu Deus. Muitas vezes, querido, essa semana foi uma semana difícil, não foi, pastor? Mas a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, 5. Confia nele e o mais Ele fará. A Bíblia diz, lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Deita-me em verdes pastos, descanso. Eu preciso descansar em Deus. Aleluia. Eu preciso. A mulher de Jó falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele diz,
você fala como uma louca. Ele não fala Nabal, porque Nabal quer dizer louco. Ele chama ela de Nebalô, que quer dizer se comporta como louco. E ele fala, olha, eu vou continuar na presença do Senhor. Jó perde os filhos. E quando a Bíblia fala que Jó se prostra, mas na verdade Jó desmaia. E quando vê, saber que 10 filhos dele morreram. E quando ele levanta, ele diz, a Bíblia diz que quando ele recobrou a memória, ele o adorou. E a Bíblia relata que ele fala, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Preciso descansar. Eu preciso descansar em Deus. Porque muitas vezes a gente quer fazer, irmão, na nossa própria carne, no nosso próprio intelecto. Irmão, espera teu Deus fazer uma obra. Essa semana eu queria fazer do meu jeito e Deus falou, quem é você para fazer do teu jeito? Se é eu que trago o suprimento para a tua vida, descansa em mim, porque é eu que estou no controle. Só faço o que eu te mandei, porque a minha parte eu cumpro. Descansa em Deus, irmão. Eu não sei como você entrou aqui despedaçado, mas o teu Deus está no controle de tudo. Aleluia. Ele não perdeu o controle da tua vida. E em quarto lugar, Salmos 23, versículo 2, a parte B. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Isso quer dizer cuidado. Aleluia. Deus, Ele cuida de nós. Aleluia. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes, cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. E muitas vezes, querida, a gente não vê esse cuidado. Mas Deus está cuidando. Quando você olhar para o lado e não vê Deus, olhar para o outro, não vê Deus, olhar para frente e não vê Deus, olhar para trás e não vê Deus, eleve teus olhos para os montes, porque Ele está lá, e Ele enviará o socorro, porque Ele é o Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixou de cuidar de você, Ele não deixou de andar com você. A Bíblia diz, lá em 2 Crônicas 20, que quando o exército de Amon, de Moabe e do Monte Seir se juntaram contra Judá, Josafá teve medo. E no meio do desespero, Deus levanta um profeta e diz, esta luta não tereis que pelejar. Ficai de pé e contemplai o livramento que Deus dará a Judá. Aleluia. E ali, Josafá, ele entende o propósito. E aí a Bíblia diz no versículo 20, do capítulo 20, que quando Josafá chama todo Judá, todos os moradores de Jerusalém, e bota na praça oriental, e ele diz, ouvi-me, ó levitas, sacerdotes e moradores de Judá e de Jerusalém, crede no Senhor teu Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperarei. Então eu quero te dizer uma coisa, creia na palavra que sai do altar de Deus, porque Deus, Ele tem cuidado de vós. Ele vai fazer a obra. Se passardes pelo fogo, não se queimarás. Se passarem pelas muitas águas, não se afogarás, porque o Senhor teu Deus estará contigo. Oh, aleluia, aleluia, cuidado. Ele tem cuidado da igreja, em nome de Jesus.
E em quinto lugar, aleluia, Salmo 23, versículo 3, a parte A diz assim: refrigera a minha alma. Isso quer dizer cura. Ele cuida da alma do aflito. Aleluia. Ele cuida da tua alma que está aflita, rasgada, chorando. E a Bíblia fala em Oséias, no seu capítulo 6, diz: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Ele vai colocar o teu coração ferido, querido, porque tem um bálsamo de Gileade. Ele vem sobre você para curar. Restaura, Senhor, a filha de Sião. Restaura os filhos de Sião, Senhor. Aí muitas vezes a gente ouve uma voz dizendo que mata a nossa alma, porque tem palavra, irmão, mas irmã, que é pior do que um tapa. Mas eu quero te dizer, o Senhor está te dizendo: eu estou contigo, eu não te abandonei, eu não te deixei, eu estou com você. Aonde você está na fornalha, eu entro nela com você. Você está na cova dos leões, eu entro nela com você. Na passagem do Mar Vermelho, eu entro nele com você. Você não está só. Aleluia. Muitas vezes eu estou desesperado, doente, mas Ele tem cuidado da minha alma. Aleluia. Pede ao Senhor: Senhor, traz cura para a minha alma. A minha alma, querido, muitas vezes a sua alma está sangrando, muitas vezes a minha alma está sangrando, mas nós temos um socorro no Senhor. Aleluia. O lugar para as nossas almas está em Salmo 84. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho, aonde acolhe os seus filhotes, junto dos teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu preciso, crente, nós precisamos curar nossa alma, porque o diabo está dilacerando a alma de muitos crentes, e os crentes não têm buscado cura, e tem, querido, também sendo instrumento de dilacerar almas de muita gente. Pede a Deus a cura no altar. Vai para o altar e rasga a tua vida e diga: Senhor, eu preciso de cura, eu estou doente, eu preciso ser curado. Restaura, Senhor, a minha vida. Restaura, meu Deus, como as correntes do Neguebe. Restaura, passa da tua água na minha vida. Lava-me, Senhor, com as tuas águas, Senhor, purificadoras. Passa o teu rio na minha vida, curando a minha alma, para que o meu físico seja curado. E em sexto lugar, Salmos 23, versículo 3, parte B. Guia-me pelas veredas da justiça. Isso quer dizer direção. Aleluia. Eu tenho que ser direcionado por Deus. A Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Aleluia. Nós precisamos buscar a direção de Deus. Tem muita gente, irmão, que não procura a direção de Deus e quer fazer do seu jeito. Talvez esse tópico seja para alguém que está precisando ouvir. Não desista do teu casamento não, viu? A direção da tua carne é acabar com o teu casamento, mas a direção de Deus é que você permaneça, porque você é instrumento. Você é instrumento. Peça a direção de Deus de todas as coisas.
Tem muita gente, querido, que está tomando direção errada na sua vida financeira. Não tome, não. Deus, Ele vai guiar você ao lugar certo. Já tem gente já esperando você para tomar essa decisão. Não tome. Tem gente aqui que vai fazer uma negociação essa semana. Estou parando até a ministração para dizer isso. Não faça essa negociação, porque Deus não está nesse lugar. Direção. Deus, Ele quer nos dar uma direção, irmão. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai senão por Ele. Sabe o que quer dizer? Só tem uma direção, é Cristo. Há um caminho aberto para ti. Quem será o caminho? Qual será o caminho? O caminho é Jesus. Você não pode desistir desse caminho. Querido, em nome de Jesus, peça a Deus uma direção. Peça a Deus a direção para você conversar com teu marido. Que muitas vezes você está machucada. Peça a direção para falar com a tua esposa. Porque muitas vezes você está machucado. Não tome decisão precipitada. Não tome. Peça a direção porque Deus quer falar com você. Peça a direção. Quem é solteiro aqui, levanta a mão. Peça a direção para a tua vida sentimental, irmão. Porque vai aparecer muita gente que não é de Deus. Deus não quer lhe dar um homem, Deus quer lhe dar um servo de Deus. Deus não quer lhe dar homem, porque homem você encontra em qualquer esquina. Mas servo de Deus tem que vir preparado por Deus. Direção. Mas chegou ele, e ele é bonitinho. Quer um feinho, servo de Deus. Não é mulheres casadas da igreja. Quer um feinho, servo de Deus. É. Mas não queira um bonito. Mas pastor, ela é um violão. O caso é violão? Vamos lá na LB Áudio. E a gente compra um violão para você. Se todo caso é o violão. Muitas vezes, aí depois casa. Aí vem, ai pastor, não é porque Deus permitiu. Deus não permitiu nada, querido, você que quis. Muitas vezes Deus estava falando, você quis e agora vai pagar o preço. E nós temos que ter direção de Deus em tudo que a gente vai fazer, irmão. Você vai sair, direção de Deus. Vai entrar, direção de Deus. Ah, você tudo pergunta a Deus? Pergunto, porque é Ele que me direciona. É Ele que deve te direcionar. E nós precisamos entender que Deus tem direção para as nossas vidas. Em sétimo lugar, Salmos 23, versículo 3, a parte C, por amor ao teu nome. Isso quer dizer propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um propósito no teu trabalho. Deus tem um propósito no teu negócio. Deus tem um propósito em todas as coisas. E muitas vezes a gente não entende o propósito de Deus. Não é? Mas uma porta fechou para mim, propósito. Mas eu fiquei enfermo, propósito. Porque é lá. Irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente está passando e muitas vezes o ímpio não está. Não é isso? Tem luta que você só vai ter por causa de Jesus. Porque se você não tivesse com Ele, você não teria. Mas é um propósito. E esse propósito dessa luta, Ele vai lhe produzir um peso eterno de glória para a tua vida. Amém? E muitas vezes, querido, a gente tem um propósito. Às vezes a gente está lutando, chorando. E parece que a coisa não melhora. É ou não é, igreja? Às vezes a gente ora pela pessoa. E a pessoa que está com o mesmo problema que a gente, a coisa melhora e da gente piora. Propósito. Eu me lembro que em 2011,
Eu já tinha essa hérnia desde 16 anos. E em 2011, eu fui fazer a cirurgia. Eu falei, Senhor, eu já orei por gente com hérnia, a pessoa foi curada. E eu vou passar por essa cirurgia? Não é possível, Senhor, eu estou na tua obra. E eu não entendi, fui fazer a cirurgia. E quando eu cheguei lá, tinha um rapaz que tinha feito uma cirurgia de vesícula. E ele começou a conversar comigo. Eu falei, eu sou pastor evangélico. Ele eu comecei a falar do amor de Cristo para ele. Ele disse, pastor, vou te dizer um negócio. Eu falei, fale. Eu sou desviado do evangelho. Cresci dentro da Assembleia de Deus. Eu era da mocidade, fazia parte dos jovens da Assembleia de Deus. E me desviei, conheci uma mulher e me desviei. E hoje eu estou no mundo. Hoje eu estou no mundo. Mas depois do que o Senhor me falou, eu vou voltar para Jesus Cristo. Aí ele perguntou, o senhor está fazendo o que aqui? Eu falei, pregando a palavra para você. Porque se eu não tivesse com essa hérnia, eu não vim aqui. Mas Jesus colocou essa enfermidade para salvar só a tua vida. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos entender que o propósito de Deus, ele vai além do que a gente pensa. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que essas provações, essas tribulações que nós passamos, não é nada comparado à glória que há de se revelar. Não é nada, o que você está passando, não é nada perto do que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia, aleluia. Em oitavo lugar, Salmo 23, versículo 4, parte A. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Provação. Quer dizer, provação. Crente passa por prova, viu, irmão? Esse evangelho que crente não passa por luta. Esse evangelho que crente não passa por dificuldade, isso é mentira. Quem é crente salvo, diga amém. Amém? Então Jesus não te enganou, você não vem enganado. Ele diz, no mundo tereis aflições. Então tem gente que não. Tem gente que bota até slogan. Sua luta vai acabar. E quem ele contou? O diabo deixa de ser diabo? Uma guerra espiritual na tua vida, irmão? Não estou passando pela prova, dando glória a Deus. Aleluia. Sabe como é que um vaso, o oleiro sabe quando é que um vaso ele está pronto? Ele tira do forno. E às vezes, quem está passando por luta aqui, levanta a mão. E às vezes tem aquela luta que Jeová permite 2 semanas de descanso, né? 2 semanas que não acontece nada, está tudo na bênção. Ele está ali tirando do forno. E aí, sabe como é que o vaso tira do forno e sabe se está pronto? O oleiro pega um pau e bate na borda. Se o som estiver liso, tá bom. Se o som estiver oco, volta para o forno. Na tua luta, quando o Senhor bater, cante. Porque se murmurar, volta para o fogo. Cante. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Estão cantando, viu, Jeová? Eles estão cantando, Jeová, ouve. Eu estou passando pela prova, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará sobre a terra. Aleluia! Aleluia!
Em nono lugar, Salmos 23, versículo 4, a parte B. Não temerei mal algum. Isso é fé. Significa fé. A fé, ela se divide em duas coisas. A fé que produz milagre. É a fé de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firmamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todos que se aproximem de Deus saibam que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Fé que produz milagre. João 11:40. Se tu creres, verás a glória de Deus. Amém? Mas tem outro tipo de fé, que é a fé prática. É a fé do grego chamado pistis, que é crer para obedecer. É a fé de João 20. Tomé, você me viu, porque você creu, porque você tocou nas minhas feridas. Você está me vendo na tua frente. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado é você. Não temerei mal algum. Porque, aleluia, é a fé que eu sei que meu Deus não me abandonou. Meu Deus não me abandonou. Ele é o Deus que faz todas as coisas. Deus não abandonou Jacó. Deus não abandonou Abraão. Deus não vai abandonar você. Deus não te abandonou. Deus não te esqueceu. Ele continua a crer, irmão, só creia. Só creia, porque você vai ver a glória de Deus. Você vai ver o teu filho convertido, a tua filha convertida, a tua esposa convertida, o teu marido convertido. Creia, porque o sobrenatural acontece. Pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Só depende disso. Só depende disso. Isaías 3:10. Dizei ao justo que bem lhes irá, porque comerão do fruto das tuas ações. Oh, aleluia. Fé. Fé, querido, não quer dizer nada disso que o pessoal diz no mundo. Fé o ímpio não consegue entender. A fé não. Sabe por que ele não acredita? Ele não consegue entender? Porque só quem tem o Espírito Santo que sabe. Porque ele conhece o Deus que ele serve. Por isso ele vai dizer: olha, pode me deixar no meu canto, porque eu sei. Ele pode dizer, Gálatas capítulo 6, versículo 17. Porquanto ninguém me moleste, porque eu carrego no meu corpo. Você carrega no teu corpo as marcas de Jesus Cristo. É por isso que você crê. Aleluia. E em nono lugar, desculpa, em 10º lugar, Salmos 23, versículo 4, parte C. Porque tu estás comigo. Quer dizer, fidelidade. Deus é fiel. E a Bíblia diz: ainda que fôssemos infiéis, Ele permanece fiel.
Vou dar uma explanada nessa palavra. A Bíblia diz que a gente lê de forma errada, que ainda que a gente seja infiéis, Deus permanece, mas não a iniquidade. Deus permanece fiel à sua palavra. A fidelidade de Deus é com a palavra e com aqueles que andam nela. Tiago está falando para a igreja, que ainda que igreja salvos e lavados, que ainda que tenha um deslize, Deus permanece fiel. O diabo não tem brecha. O diabo não tem brecha. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável és, nada é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. A fidelidade dele é grande, aleluia. É por isso que lá em 2 Crônicas 7, a Bíblia diz que tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e a glória de Deus encheu o templo, e os sacerdotes que queriam entrar no templo não poderiam, porque a glória de Deus tinha enchido o templo, e eles se curvaram e começaram a adorar, dizendo: bendito é o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, porque a sua fidelidade dura para sempre. Quem é de interior aqui, levanta a mão. No interior, o pessoal tem um dizer que eu amo muito. Agora eu não sei porque está tudo modernizado. Mas chegava da roça, o pessoal dizia, chegava na porta da casa e dizia: louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí gritavam de lá de dentro: para sempre seja louvado. Aleluia. Louvado seja Ele para todo sempre. Louvado e adorado, porque a fidelidade dEle dura para sempre. Aleluia, em 11º lugar, aleluia, já vou falando para vocês, são 16 tópicos, aleluia, 11º lugar, Salmos 23, versículo 4, a parte D, que diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso quer dizer esperança. Aleluia. A Bíblia diz que a tua esperança não será frustrada. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não se compraz nele. Aleluia, esperança. Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa: lobo não tem medo de pastor, não. Satanás não tem medo de pastor, não. Lobo tem medo de cajado. Lobo tem medo de cajado. Sabe o que é cajado? Unção. É por isso que o cajado é maior do que o pastor. Porque o pastor passa, mas o cajado fica. Aleluia. Por isso que o pastor não pode se sentir. E ele disse: a tua vara e o teu cajado me consola. Eu só preciso da tua unção, Senhor. Eu só preciso da tua presença. Eu só preciso te ver e te sentir e saber que sou teu. Te servir, te adorar, Jesus. Preciso te ver e te sentir e saber que sou teu. Mesmo que tudo pareça estar contra mim, basta saber que eu sou teu, Senhor. Aleluia. Você só precisa, querido, da unção. A Bíblia diz lá, no capítulo 12 de 2 Coríntios, que Paulo diz: pelas grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás a me esbofetear, e por 3 vezes pedi. Aleluia. 3 vezes ele pediu, não foi? Quantas vezes, igreja? Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. E o Senhor responde do céu: a minha graça.
a minha graça, fale para o teu irmão, a minha graça do Senhor te basta. Então aguenta firme aí, minha irmã, aguenta firme aí, meu irmão, porque tem consolo. A Bíblia diz o seguinte: por que, pastor, o senhor está falando que consolo é unção? Vou falar, e eu provo. Me pergunte por quê. Porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixo fora, não vou te deixar órfão, enviarei outro. Oh, meu Deus do céu, e esse Espírito que está em você, querido, ele te consola nos dias ruins. No dia ruins ele está dizendo: você continue, porque você é do Senhor, você é minha, você é meu, e eu não te abandonei, eu te consolo. É eu que digo para você todos os dias: levanta e resplandece, porque vem a tua luz, a glória do Senhor vem sobre ti. As nações se escureceram, mas sobre ti vem a glória do Senhor, porque o Senhor, ele vai à tua frente, e a glória dele será a tua retaguarda. Aleluia. Ele tem a esperança, ele vai te consolar. Em 12º lugar, Salmos 23, versículo 5: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso quer dizer honrar. Aleluia. A Bíblia diz que a quem imposto, a quem tributo, a quem obediência, e a quem honra. Aquele que honra o Senhor será honrado. A Bíblia diz que está lá em Esther, a Bíblia diz que havia um homem chamado Mardoqueu, e para esse homem tinha preparado-se uma forca por Ramã. E a Bíblia fala que esse homem chamado Mardoqueu, ele livrou o rei da morte, porque estavam conspirando contra o rei. E um dia, o rei tinha perdido o sono. E aí, ele começou a ver as crônicas dele, as histórias. E estava escrito que um homem judeu chamado Mardoqueu tinha livrado ele da conspiração para matá-lo. E aí, ele manda chamar o seu chefe, o seu imediato, e perguntou: o que foi que a gente fez por esse homem? Nada. E eu quero te dizer uma coisa: quando Deus for te honrar, ele vai fazer até o rei perder o sono. Ele vai fazer a gente perder o sono por você. Aí ele falou: como é que a gente pode fazer? Aí mandou chamar quem? Ramã. Falou: o que é que a gente faz com o homem a quem um rei quer honrar? Aí Ramã se encheu: o homem sou eu, sou o primeiro-ministro dele. O que é que a gente vai fazer? Pega o cavalo do rei, pega o manto do rei, a coroa do rei, e manda uma pessoa sair gritando: esse é o homem a quem o rei quer honrar, em toda a cidadela de Suzã. Ele é. Então você vai preparar tudo isso, Ramã. Você vai preparar e vai colocar em Mordecai. E quem vai sair gritando é você. Então, eu vou dizer uma coisa. E aí sai Ramã, esticando. Esse é o homem com a cara desse tamanho, a que o rei quer honrar. E eu quero te dizer, vai ter muita gente com a cara desse tamanho, mas só que na tua empresa vão ter que lhe honrar, na tua família vão ter que lhe honrar, gostando de você ou não, Deus vai te honrar. Aleluia. Em 13º lugar, Salmo 23, versículo 5, parte B: unge a minha cabeça com óleo. Isso quer dizer consagração.
Aleluia. Preste bem atenção. Não confunda ungido com consagrado. Pastor, mas Jesus era ungido de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele é Deus, não é? Jesus vai ser batizado. João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é batizado, ungido, não é? Vem como ungido. Consagração é confirmação. Quando é que Jesus é confirmado? Quando ele sai da água e o Espírito de Deus desce. E fala, aí o Espírito de Deus o unge, não é isso? Não unge o Espírito de Deus? Aí vem a voz do Pai e confirma. Eis o meu Filho amado, a quem me consagro, a quem me comprazo. Sabe o que quer dizer isso? Tem muita gente aí que tem um óleo da unção na cabeça, mas não é consagrado por Deus. Consagração é quando o óleo cai na minha cabeça e eu não faço a obra. Deus não está nem aí que você faça a obra dele. Deus está preocupado que você faça a vontade dele. Porque nem todo mundo que faz a obra faz a vontade, mas todo mundo que faz a vontade faz a obra. O consagrado, a Bíblia diz lá em Romanos, eis que escolhi Davi, filho de Jessé, e o separei, para fazer toda a minha vontade. O consagrado faz vontade. Amém? Em 14º lugar, Salmo 23, versículo 5, parte C. E o meu cálice transborda. Isso quer dizer alegria. Ei, alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos, alegra o teu coração no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Salmo 37, 4. Alegria. Hoje não é dia de chorar, mesmo você passando em luta. Hoje é dia de se alegrar, porque Ele vive. Porque o Senhor vive, porque Ele está no céu, a direita de Deus intercede por nós. Hoje é dia de se alegrar, porque o nosso sacerdote está vivo e porque a alegria do Senhor é a nossa força. Transborda de alegria, eis que os teus lagares transbordarão de mosto e de óleo. Em 15º lugar, certamente, capítulo 23, versículo 6, a parte A, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da vida. Isso quer dizer abundantes bênçãos e perdão. Diga, o Senhor me perdoou. Fala para o teu irmão, alegre-se, porque o Senhor te perdoou, o Senhor te abençoou. Irmão, sabe qual é o maior presente que eu ganhei na minha vida? Foi saber que eu fui perdoado pelo Senhor. Você foi perdoado. Tem gente que está atrás de carro, de casa. Tem gente que está atrás disso ou daquilo. Carro novo, não, irmão. Porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. 1 João 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O escritor de Hebreus diz assim: e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Aleluia. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Salmos 23, versículo 6, parte B. Preste atenção no que eu vou dizer. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Preparação para a vida eterna. Aleluia! Aleluia! Mais vale um dia, Senhor, nos teus átrios, do que 1000 em qualquer outro lugar. Pois o Senhor é só e escudo,
da graça e glória, pois não negará bem algum aos que vivem corretamente. O Senhor tem cuidado. Isso aqui que você está vendo, vocês que estão na frente, olhe para trás. Olhe para o lado, para o outro. Pode filmar, Mateus, se você quiser. Pode olhar. Passa a câmera. Aleluia. Sabe o que é isso aqui, querido? Eu vou lhe dizer. Aleluia. E ontem eu estava no café de pastores e o Senhor me deu a pregação do mês de julho. Aleluia. Sabe o que é isso aqui? Pode voltar para mim, Mateus. Isso aí são aqueles que estão se preparando para morar lá em cima, para morar lá em cima, para morar lá em cima, para morar lá em cima com Cristo. Para morar, Ele vem nos buscar, Ele vem nos buscar. Ela manda suianai, era andaga, alamasuriandaga. Nós vamos morar lá em cima, junto com os anciãos, pastora, junto com os seres viventes, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo, um novo cântico ao que se assenta sobre. Aí vem os seres viventes, santo, 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 e a gente lá cantando. E a gente lá cantando, e ele lá, e não vai ter sol, porque a luz que sai de Jeová ilumina todo o céu. Aleluia!